O capítulo 1148 traz uma coisa que não gostei tanto. Não me entenda mal, a demonstração das verdadeiras capacidades da Robin é perfeita, esse é o poder real dela. A capacidade de transformar um ser humano num celular dobrável. O problema é que o Oda só deixou ela fazer isso quando seria inútil. Dito isso, o Brook está mostrando porque é o rei do Soul. Tem potencial para ser o craque da rodada. E outra, o Gaban vem para mostrar que o Rei das Trevas foi nerfado na luta contra o Barba Negra. Mas enfim, uma pequena pausa para pedir o like e já volto. Pausa para solicitar o like a boss. Deixe o like. Vamos ao capítulo 1148, começando pela capa, temos o Yamato partindo. Além de conseguir 2 guarda-costas, ele também pegou uma nova missão secundária. Além disso, a Uchi parece que teve uma mudança de personalidade. Ela, acenando com a cabeça, me passou essa ideia. Mas enfim, o capítulo recebeu o título de Ronya, isso porque a Ronya é justamente a criança escolhida para ser a primeira criança a ser jogada no submundo. Confesso que achei esquisito, esperava que a primeira a ser escolhida seria a primeira na fila, ou seja, o Colum. Mas aí, o Gaban iria voar na Gunko e não no Somers. Inclusive, tenho 2 teorias. Uma, a Ripley amassa a Gunko para salvar as crianças e, na outra, a Ripley é capturada e usada como refém para forçar o Gaban a se render. Enfim, a Ronya é escolhida porque é a garota da positividade tóxica, um recado para vocês aí. Bem, Ronya é forçada a ficar na ponta de uma rampa em forma de seta, bem no estilo dos filmes de pirataria. E bom, a Ronya tenta ser forte e vai dizer que está tudo bem, mas ela não está nada bem. Enquanto isso, o Somers vai continuar pressionando os gigantes, mas especificamente o Jaru, forçando a aceitar suas ordens ou então, a garota vai conhecer o gelo do submundo. E nesse momento, os gigantes começam a discutir. Os pais, obviamente, querem aceitar as ordens e se submeter, enquanto alguns outros gigantes não querem. Enquanto os gigantes não conseguem tomar uma decisão, a Robin toma a sua. Quando ela diz que não consegue mais segurar as suas emoções, achei caído, mas tá valendo. Enfim, outro detalhe interessante é essa serpente de espinhos. Essa coisa é a espada do Somers, imagino. Além de poder assumir essa forma, o que faz sentido, espadas possuem vontade própria, ela também tem o poder de teleportar para a cintura dele. Veja, não tem espada aqui. Aqui, também não tem. Aqui também não tem espada em lugar nenhum. Porém, aqui tem. Enfim, voltando à linha do tempo. Para mostrar que esse arco tudo pode acontecer, a Nami começa a dar lição de moral para um nobre mundial, como se um nobre mundial não visse todos os seres do mundo como seres inferiores e descartáveis. Bom, depois dessa pérola, voltamos lá no local onde os piratas guerreiros caíram. A Ripley decide tentar ajudar de alguma forma. E isso é um perigo. Conhecendo esse tipo de história como conheço, a Ripley tem, pelo menos, uns 70% de chances de ser capturada e usada como uma arma contra o Gaban. Ainda mais depois do que o velho faz, ele tem que ser parado de alguma forma ou então acabou o suspense. Bem, a Ripley decide ajudar, mas o Frank não vai junto, tentando adivinhar, ele deve estar enfrentando alguma criatura do Killingan. Inclusive, ele parece pronto para disparar outro laser. Porém, o limite dele era 1 por dia, ou tô maluco. Bom, os guerreiros piratas também decidem se mexer. Se dividindo em 2 grupos, um pega os monstros e o outro, tenta ajudar as crianças. Em seguida, acredito que sejam gigantes em outro local que também se reúnem para avançar na direção da Rota 8. Alguém grita, tragam os navios, mas só aparece um. Espero que tenha mais. Mas enfim, enquanto alguns gigantes se armam e partem para lutar, o Somers continua pressionando o Jaru a dar a ordem para que a biblioteca e a escola sejam queimadas. Ele vai deixar claro que nada pode ser deixado de fora, tudo deve ser destruído, do maior ao menor livro, cadeira ou caderno. Ele vai afirmar categoricamente que deseja destruir a cultura e a história dos gigantes. Sem essas coisas, eventualmente, os gigantes passarão a acreditar que sempre foram escravos do governo mundial. Ao ponto de naturalizar a situação e, possivelmente, até a defendendo por não saber viver em um mundo diferente. É por isso que todo colonizador busca destruir a cultura e a história local, para poder reescrevê-la ao seu favor. O mais triste é que isso está acontecendo agora, e eu não posso fazer nada sobre. É por isso que gosto tanto de romances, os vilões nunca saem ilesos dos seus crimes. Mas enfim, voltando para a linha do tempo, temos a Robin fazendo o seu movimento. Falou em destruir a cultura e a história, a Robin virou bicho. De abertura, ela lança o golpe com 100 flores, Crespedia. Ela cria uma mão gigante e dá um tapa bem no queixo do Somers. E aí entra a pergunta que, pra mim, a resposta é sim. A pergunta é, usou o Karatê Tritão? Pra mim, esses anéis de ar em volta é um sinal positivo. E outra, espero que ela use essa merda em todos os seus golpes de tapa.
Inclusive, a essência do Karatê Tritão é a capacidade de influenciar o líquido do corpo. Ou seja, o Jinbe era para ser assustador. Já que, na lógica, ele deveria atacar ao mesmo tempo, por dentro e por fora, ao usar o Karatê Tritão e Haki do armamento. Mas, infelizmente, ele foi reduzido ao monitor que fica avisando para não correr no corredor. Outro que não está fazendo nada é o Chopper, mas ele, eu confesso que respeito mais. Ele sabe se colocar no seu lugar. Contra um inimigo comum, Chopper é monstro. Mas contra um monstro, ele é uma pelúcia. Vai ser mais útil quando a batalha acabar e os aliados estiverem precisando de médicos. Bom, dito isso, chegamos à cena que me incomodou um pouco, diria até, que me incomodou bastante. A Robin ataca usando as 4 flores para agarrar o Somers e finaliza o movimento com o plant. Um golpe muito comum que a Robin usa direto, mas que nunca, entre aspas gigantes, nunca quebrou o osso de ninguém. Ou seja, a técnica sempre foi uma referência aos métodos da Paraprakshya, além de só ter efeito em personagem secundário. Tanto é que ninguém nunca perdeu o movimento das pernas depois de ter a coluna dobrada em um C. Na teoria, ela sempre quebra a coluna ou o pescoço de todos que ela dobra assim, porém, ninguém nunca morreu ou perdeu os movimentos das pernas. Ou seja, ela não está quebrando o osso de ninguém. Ou seja, o que me incomoda aqui é o motivo dela conseguir fazer isso no Somers. Ela quebrou não só o braço, como também quebrou o pescoço. Sobreviver com o pescoço quebrado é um milagre dos mais difíceis de acontecer. Ou seja, o Spandam não era para estar vivo. Mas como o animal não é imortal, ele tá vivão. Enfim, para resumir, esse é o potencial da Robin, mas esse potencial não é usado. Dito isso, durante a primeira leitura, fiquei puto. O verdadeiro poder da Robin sendo usado só porque é inútil contra os Somers, é foda. Já fiquei puto, aí do nada a Robin pula no Somers pra cair junto com ele, aí eu fiquei maluco. Minha veia do pescoço bateu na parede e voltou. Pensei na hora, que merda é essa, não faz sentido nenhum. A Robin já tinha feito isso antes, na luta contra o Yama, a Robin derruba o cara sem precisar abraçar ninguém. Mas aí, quando eles estão caindo e o Somers ataca a Robin, aí já era tudo o que você precisava. É claro que não seria a Robin, dessa distância, se ela fosse perfurada pelos espinhos, seria a morte certa. E realmente não era, quando o clone se desmancha em pétalas, o que estava sendo ridiculamente absurdo de escroto, se tornou genial. Inclusive, a ideia de afastar os Somers das crianças, entendendo que o poder dele possui um limite espacial, já deu uma forma de resolver a crise sem precisar vencer os Somers e a Gunko. Basta afastar os dois das crianças para que elas saiam do alcance do poder da dupla. E bom, depois de jogar os Somers, a Robin tentou salvar os inúteis do grupo que foram presos. Porém, ela não consegue cortar as faixas da Gunko. Imagino que as faixas sejam reforçadas com Haki, o que inclusive, explicaria a inutilidade do Brook. Estava esperando ver ele separar a alma do corpo e assim descer no submundo. Uma forma de impedir isso seria a Haki do armamento imbuído na faixa. Porém, parando para pensar agora, faz um tempo que o Brook não diz nada. Todo mundo foi mostrado reagindo a alguma coisa nesse capítulo. A Nami, o Chopper, o Jinbe e o Usopp. O único que não diz nada é o Brook. Na primeira leitura, fiquei incomodado com o Brook não fazer nada, como se estivesse esperando alguém pedir para ele ir chamar o Luffy. Depois pensei que a faixa certamente vai ser reforçada com Haki e isso poderia inibir o poder do fruto, mas, nesse caso, o Brook iria de alguma forma expressar isso. Mas agora, acredito que a alma do Brook já está a caminho do submundo. Brook vai salvar o dia. Jogou muito, dropa pra mim. Bom, voltando para a treta, eu não quero saber como o Somers não caiu. Achei muito forçado, o Oda está perdendo a mão legal. Mas enfim, aqui, chegamos a uma das declarações mais fortes dos animes. Uma criança, moldada na positividade tóxica, pede que os adultos a sacrifiquem para que a biblioteca e a escola continuem existindo. Mais guerreira que muito guerreiro por aí, e não precisou ser forjada na guerra para ter a coragem de morrer por ela. E quanto ela chorando, diz que sempre teve sorte e que tudo vai ficar bem. Por uns segundos eu vi o Luffy chegando com Loki e todo mundo. Era o momento perfeito para os reforços chegarem. Porém, não foi dessa vez. Uma pena, mas tem um bom motivo. Dito isso, o Jaru toma a decisão, a única que poderia ser tomada. Jaru vai mandar que a biblioteca e a escola sejam incendiadas. O que pode se tornar um apocalipse em Elbaf se esse fogo se espalhar. E enquanto ele passa a ordem para a Ange, a biblioteca é mostrada, dando uma visibilidade para a coruja que até agora não fez nada. Existia uma esperança dessa coruja ser alguma coisa, até mesmo o falecido rei escondido ou até mesmo um agente do governo infiltrado. Aparentemente, é só uma coruja gigante que comeu um fruto e ganhou a imortalidade e não precisa mais comer. Bom, voltando ao drama, com a ordem do Jaru a batalha foi encerrada, eles perderam.
A Robin foi capturada e o Somers esqueceu que não quer ofender o Luffy e já armou sua espada, que ainda não entendi como funciona. Os poderes de espinhos podem ser passados para a espada, mas como ele faz isso, né? Além do mistério por trás desses poderes, também dá pra dizer que o Somers não é um espadeiro. Que postura de espadeiro é essa? Enfim, nada disso importa porque é tudo show-off. Cenário montado para a chegada dele, Gaban, o monstro. O pirata aposentado chega fazendo algo curioso. Ele lança um dos machados contra os Somers, e isso é curioso porque ele é capaz de lançar ataques à distância. Ele fez isso quando enfrentou o Luffy e o Zoro. Então, ao escolher jogar o machado, torna isso muito intrigante. Dito isso, o Gaban se revela como mais um dos seletos usuários de Haki do Rei. O fato do Somers não conseguir regenerar o próprio braço já é evidência o suficiente. O que combina com a teoria mais esperada dos últimos tempos, o Haki do Rei, um poderoso Haki do Rei, é a chave para derrotar o poder de regeneração que os cavaleiros e anciões possuem. Além de se revelar como um usuário de Haki do Rei e a revelação do Haki do Rei ser o segredo para a vitória, o Gaban derruba os Somers com uma sequência de 2 movimentos. Foram 2 movimentos que, aparentemente, não possuem nome. O Gaban veio para mostrar que o Barba Negra foi salvo pelo roteiro. Se o Gaban pode fazer isso, o que o Rei das Trevas não teria feito com o Barba Negra, né? Mas aí, o Oda não é perfeito e acaba por fazer merda às vezes. Outra coisa importante que estava deixando passar, quando o Gaban ataca os Somers, ele vai dizer, há quanto tempo? Ou seja, o pirata já conhecia os Somers. Agora, quando eles se conheceram? Foi em God Valley ou foi em um outro momento? Indo pelo caminho mais fácil, foi em God Valley e o Somers era mais jovem. Bom, com isso dito, as chances da Ripley ser usada como refém para forçar o Gaban a se render já batem os 90%. Então, o que podemos ter é o grupo do submundo retornando no final do próximo capítulo, depois de serem avisados pelo Brook. O Gaban não deve ser quem resolve a treta, fora que quem está controlando as crianças é a Gunko, então a Rônia já deve estar caindo na direção do Loki. E falando em submundo, estou achando muito interessante como o Oda está conseguindo tocar o arco, enquanto os principais personagens estão fazendo churrasco no submundo. Não é todo mundo que consegue fazer algo assim. Dito isso, o melhor capítulo nos últimos 5 capítulos terminou com o hype lá em cima. Todo mundo quer ser um idoso lenhador. Bom, é isso, obrigado por assistir até aqui e tchau. Você chegou até aqui, até abraço e até a próxima.